Maravilha, pessoal. Então vamos para o nosso segundo dia. Bom, a partir do momento então que nós finalizamos deixa eu até colocar aqui um Ctrl 4, mudar a visualização. A partir do momento então que nós finalizamos a parte das terças dos nossos pilaretes, vamos então inserir agora as nossas vigas calhas, ok? Como assim? Bom, vamos lá. Para a inserção da nossa viga calha, vamos primeiramente inserir aqui no nosso eixo B, ok? Vou pegar lá na aba concreto, vou clicar em viga, ok? Dois cliques, tá, pessoal? Para que abra o nosso painel de propriedades do nosso lado direito. É igual aconteceu aqui. Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer? Tá? Independente do jeito que veio, tá? Independente, eu vou lançar centro a centro aqui, ó. Melhor, de extremidade para extremidade. Ah, Jonathan, mas por que você não vai colocar neste ponto aqui? Até posso, tá, pessoal? Eu posso até clicar aqui, vai ser daqui até o outro lado, tá? Eu estava com o pensamento de clicar aqui, pois depois nós precisaremos esticar, né, as nossas terças, mas depois nós fazemos isso. Então, vamos focar então nas terças e para a nossa viga calha. Vamos clicar então aqui bem no centro da nossa platibanda, tá vendo? O que é interessante é justamente esses pontos, pessoal, que é destacado pelo tecla. Se porventura, quando você estiver realizando a sua modelagem, não estiver aparecendo, né, esses pontos, verifique no seu canto inferior da tela, aqui na questão dos snaps ligados, tá, pessoal? Tem que estar aqui também perpendicular, buscar pontos perpendiculares, tá vendo? Igual aconteceu aqui com o meu. Ou ponto central, que é o primeiro lado. Deixa eu até fazer de novo, para que vocês vejam. Clico na viga, vou clicar aqui no ponto central, aqui, tá vendo? Ó, que é mostrado através de um triângulo, e vou levar ele para o outro lado, de forma perpendicular, lógico, que também é mostrado através desse símbolo que nós estamos vendo na tela. Dou um clique, maravilha, é inserido para nós, tá? A viga conforme o nosso perfil. Lógico que não é assim que eu quero, então vamos agora manusear este elemento para que atenda o elemento que nós estamos querendo, que é a nossa viga calha U, tá? Primeiro vai ser a viga calha U. No tecla, pessoal, nós temos o quê? Nós temos o perfil SK, que é um perfil paramétrico. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, perfil, a gente consegue procurar aqui no filtro, deixa o asterisco, SK asterisco, tá? E dou um Enter. Que é justamente este daqui, tá, pessoal? É este daqui. Basta nós alterarmos o que se encontra aqui, para nós conseguirmos, então, chegar na nossa viga calha U. Tá? Eu já deixei aqui configurado, pessoal, e é lógico que eu vou deixar um tempinho para que vocês vejam também, que é a nossa CLC40, ok? Olha lá, eu vou clicar em modificar, é justamente essa aqui, ó. Vendo? Lógico que eu vou agora clicar nela e vou mostrar para vocês o que nós deveríamos preencher na nossa viga. Que vai ser o nome, coloquei como viga calha U, o perfil, que é essas são as configurações, esses são os dados em que nós deveremos inserir, imputar nas nossas variáveis, ok? Então, a altura total, 40, largura total, 49, altura total 2, já que nós temos essas duas abas, 40 também, já que vai ser a viga U, a viga calha U, ok? Espessura da parte inferior, 10, e a espessura das camadas das abas vai ser, que é B2 e B3, ambas serão 8 centímetros, ok? Clico em aplicar, ok, e modifico. No meu caso, não tenho que modificar, então não vou permanecer do jeito que se encontra. Material FCK 35, a classe, permaneço na classe 9, ou podemos até alterar, tá, pessoal? Vamos colocar na classe 7, só para nós identificarmos o que é terça, lógico, separarmos por classes, né? O que é um elemento terça, o que é um elemento viga calha U, ou viga calha, né? Podemos colocar na mesma classe a próxima viga calha que nós iremos realizar, tá bom? Muito bem, pessoal. A questão também do posicionamento, conforme eu havia dito para vocês. Tá vendo aqui que nós temos, eu vou colocar aqui um Ctrl 2, só para que a gente veja em que ele se encontra exatamente acima aqui do ponto que nós realizamos a platibanda, tá vendo aqui? Neste ponto de apoio, ok? Então, nós colocamos aqui à frente da handle, perfeito? E ele já vai inserir, então, para nós, lógico, também inserindo no ponto central, neste plano da nossa viga calha U, ok? Muito bem, pessoal. Viga calha U feita, vamos agora para a nossa viga calha J, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Vou clicar no elemento viga,
Lógico que ele vai trazer, tá, pessoal, exatamente o que estava anteriormente, os detalhes da viga anterior, que é a viga calha U, não tem problema, pois vocês irão notar que a gente vai utilizar também o mesmo perfil SK, perfeito? Então, vou clicar neste ponto aqui. Isso que é interessante, tá, pessoal? O que eu quero que vocês vejam? Exatamente o ponto em que eu vou clicar, tá? Podemos clicar até no ponto central também. Vamos clicar no ponto central. Vou clicar no ponto central. Podemos tanto clicar no ponto central quanto na extremidade, tá? É lógico o que vai mudar? A questão do posicionamento. Mas vamos clicar no ponto central, então, deste pilar, até a extremidade do outro pilar, até o topo, né, da face do outro pilar. Pronto. Inseriu a viga calha U, tá? Mas não é essa que nós iremos, pelo menos não por agora. Vou clicar nesse nosso elemento e vou alterar, tá, pessoal? O que eu vou alterar? Vamos passar agora para a viga calha J. Lógico que eu já tenho com a configuração feita. Também vou trazer, tá, e vou modificar. Feito? Tá? Oh, meu Deus. Eu inverti. Muito bem. Tá certo? Aqui, ó. Muito bem. O que aconteceu? Lógico que agora eu vou passar para vocês quais foram as alterações. Nome, viga calha J, tá? O SK, pessoal, que é o mesmo perfil que nós utilizamos para a viga calha U, vamos utilizar também para a viga calha J. Entretanto, agora nós iremos alterar a altura das nossas abas, ok? Então, altura total 1, 40, que é o H. Largura total, que é o B, 52. Altura total, que é o H2, 150. Espessura da parte inferior T, 10. Espessura da camada B2, 8. E a B3, 8 também. Perfeito? Aplico aqui, modifica, para quem não modificou ainda. Vamos modificar também o material para FCK35. A classe, vamos classe 7, conforme fizemos na outra viga calha. Ok? O que vai mudar agora, pessoal? A questão do posicionamento, tá? Por quê? Porque aqui, pessoal, a gente vai deixar faceando. Aqui eu não vou inserir painel aqui embaixo, tá? Para não ficarmos nos atentando, ficar parados muito nessa questão da inserção do painel. Eu vou inserir tanto na frente quanto da parte de trás, aqui no nosso galpão. Mas aqui, eu inseri no painel, ficou exatamente a espessura de um painel no qual nós consideraremos também para a parte da frente, tá? Que é o quê? F, tá, pessoal? Quando eu quero tirar a medida de alguma coisa, eu posso utilizar o atalho F, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu deixei 12 centímetros para fora, ok? E como eu fiz isso? Deslocando o nosso centro, aqui o meio, tá certo? Desloquei 6 para o nosso lado esquerdo, tá certo? Ficou faceando aqui, então, a parte interna e a parte externa ficou com 12, para que seja, então, inserido um painel na parte de baixo. Legal, pessoal? E esse 20, Jonathan, o que você colocou aqui? O que acontece? Quando a gente altera, pessoal, a questão também da geometria, tá? Deixa eu até zerar aqui para que vocês vejam o que acontece. Quando a gente altera a questão da geometria, tá? Ele meio que tira um centro aqui para nós, tá vendo? Ele tem uma parte central, vou tirar também aqui o 6. Então, este ponto, tá? Que a gente não está vendo aqui, deixa eu ocultar também esse pilar. Este ponto aqui é o ponto em que ele designou para o centro desta peça, dessa geometria, ok? Então, o que acontece? Aqui nós temos que deslocar. Deslocar quanto, Jonathan? Bom, da reta até a base, nós temos que deslocar 20, tá? Por isso que eu cliquei aqui na profundidade, tá? E coloquei 20, cliquei modificar, ok? Para ele elevar 20. E aqui eu quero trazer 12 para o lado esquerdo. Então, eu venho aqui e... Perdão, é para deixar 12, mas já tem 6, então eu vou deslocar mais 6. Modifica, para que fique, então, dessa forma. Aqui, tá vendo? Muito bem, pessoal. Bom, então essa parte também, tá, da nossa calha já está inserida. O que nós vamos fazer agora? Vamos partir, então, agora para o nosso painel, tá bom? E como que eu faço isso? Bom, primeira coisa, vamos alterar a nossa vista para eixo 2. Maravilha. Vamos alternar também entre a nossa visualização para Ctrl 4. Muito bem. Ah, deixa eu dar uma redesenhar vista aqui também, para que volte o pilar. Perfeito.
Agora, o que nós vamos fazer? Vou clicar no elemento, lá na aba concreto, tá? No elemento painel, perfeito? Feito isso, ele já traz uma configuração de painel por default, ok? Vou clicar assim mesmo, tá, pessoal? Não vamos aplicar isso, depois nós vamos trabalhando e manipulando os dados conforme a nossa necessidade. Vou clicar aqui na extremidade aqui da nossa liga calha e vou levar até o centro. Ah, não consigo visualizar o eixo aqui, Jonathan. Ctrl 2. E vou clicar aqui no centro, tá? Para justamente ter o painel até o centro, pois depois nós teremos continuidade de outro painel. Então, vou clicar aqui com o scroll do mouse. Ele vai inserir um painel para nós aqui com altura de 3,60, ok? Com 16 centímetros de espessura. Tá? Vou dar um Ctrl 4 agora. Pois também ele está até deslocado, tá vendo? Olha só que interessante. Por quê? Porque ele está se referenciando pelo eixo, tá, pessoal? Pelo eixo. Perfeito? Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Vou dar um Ctrl P aqui. Vou, de novo, lá no 3D, só para a gente ver o seguinte, tá, pessoal? Ctrl P, só para pegar essa medida aqui, ó. Quanto que eu tenho que deslocar do centro, na verdade, da face aqui, vou pegar aqui em editar, medida distância vertical. Eu quero pegar dessa face aqui até aqui, ó. 18. Perfeito. Só que ele está referenciando pelo centro. Ok? Então, aqui até aqui. Ele tem... Opa, peraí que eu tenho que pegar. Distância vertical. Perdão. Aqui até aqui. 10. Perfeito. 10. E depois aqui, 8. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu redesenhar a vista aqui. Novo. Redesenhar a vista. Vou clicar em redesenhar a vista. Perfeito. E vou clicar, pessoal, no deslocamento dele, tá? Como assim, Jonathan? No plano, que é onde a gente consegue alternar. É isso que eu peço também para que quando a gente vai alternar o posicionamento de uma peça, pessoal, nós precisaremos identificar qual é o plano que eu preciso trabalhar, tá? Em qual dessas opções. Se é no plano, na profundidade, às vezes até na rotação também, ok? Muito bem. O que a gente precisa alternar aqui, se eu colocar 18, ele vai para trás. Então, é menos 18. Ok? Mesmo assim, ainda, tem que chegar aqui, na verdade. Tem mais esse ponto, que é 5. Perfeito? Então, é menos 23. Onde fica? Aí. Ok? Então, deste ponto, pessoal, agora que eu vou mostrar para vocês aqui, deste ponto até aqui, onde ele está, aqui até aqui, 23, porque está pegando de centro a centro, tá, pessoal? Ah, Jonathan, mas como assim de centro a centro? Porque aqui está meio, tá? Então, o que a gente pode fazer, se for o caso, para a gente alternar esse dado, basta a gente nos referenciarmos pelas faces, e não pelo centro, como está aqui, tá certo? Bom, simples, então já conseguimos achar aqui também o valor. Vou redesenhar a vista. Vamos voltar, então, para o nosso eixo 2. Aqui, perfeito? Muito bem. Só que o que acontece? Lógico, não é este o painel que a gente pretende, ok? Não é dessa forma. O painel que a gente pretende também tem um perfil para ele, que é o PNL_G, ok? Que é este daqui. PNL_G. Esse daqui, tá vendo? Basta nós alternarmos também esses dados, ok? Que aqui vai ser 150. E aqui vai ser 12. E vou clicar em aplicar, ok, e modifico. Perfeito? Olha lá. Ok? Muito bem, pessoal. Certo? Opa. Então não é menos 23, é menos 22. Menos 20, na verdade, então. Menos 21. Isso, agora sim. Perfeito? Muito bem, pessoal. Eu já tenho até aqui, pessoal, também, ele salva aqui, ó, PNL 150 por 12. Que eu altero aqui também o FCK, perfeito?
A posição podemos também mudar, mas eu vou deixar do jeito que estava antes. Só vamos mudar aqui só o material. Pronto. Certo, pessoal? Maravilha. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar novamente o painel, ok? Vou fechar aqui tudo, só para que vocês vejam. Então, vou clicar novamente na aba concreto painel. Feito isso, ele já vai trazer contigo, com ele, todas as configurações do elemento anterior, conforme a gente já havia dito, ok? Parece só que não trouxe aqui. Ah, agora sim. Acho que agora vai trazer. Não, ele não trouxe ainda ali. Mas tudo bem, não tem problema. Ctrl P, painel, ele não deixou a profundidade. Tudo bem, a gente coloca aqui agora, menos 21. Meio e aqui é menos 21. Fica. Vai ver? Perfeito. Ctrl P, painel, Ctrl 2, daqui até aqui. Perfeito, agora ficou. Daqui, de centro a centro. Ah, não, esse daqui só, pessoal, que não vai ser de centro a centro, né? Esse daqui eu vou ter que mover até a extremidade do pilar, ok? E depois, mover especial linear, ainda mais 12, tá? Por que mais 12, Jonathan? Para tampar o painel que vier do outro lado, é como se fosse um acabamento, né? Então já deixa aqui tampadinho ele também. Legal? Feito isso, o nosso painel ele não pode ficar sem um apoio, né, pessoal? Então nós temos também um console para ele. Então deixa eu até mostrar aqui para vocês, que é o 111. Legal? Muito bem. Vou dar 2 cliques nele. Vamos fazer uso então de um outro componente, tá? Que é o 111. Vou clicar para trazer o painel duplo que eu já tenho também carregado. Carrega, aplica OK. Muito bem. Feito isso, já vou mostrar para vocês, tá, pessoal, a configuração. Clico na peça principal e nas peças secundárias. Tá? Cliquei em um painel primeiro, depois no segundo, clico com o scroll do mouse. Legal. Vamos lá? Dá 2 cliques. O que eu alterei, então, neste componente, pessoal? Bom, foi simples, tá? O que eu alterei foi simplesmente, aqui eu coloquei a profundidade de 10 para fazer esse recorte, ok? E por padrão, só foi isso. E aqui também a altura de 10 do console, tá? Então, só isso, tá, pessoal? Então, é bem simples. Peças, lógico, não podemos esquecer também das questões das peças. Preenchimento, tá? Console, que é console, número inicial, porta de partida, material 35, nome console. Embaixo, mesma coisa, tá, pessoal? Neoprene de 1. O que eu alterei, que é de extrema importância nós alterarmos? Aqui no neoprene, tá, pessoal? E tanto neoprene quanto consolo, a gente tem que colocar por forma, tá? Por forma, e não por adição de peça. O que significa isso, Jonathan? Quando eu adiciono uma peça, isso aqui é de extrema importância, tá, pessoal? Vou deixar até um pouquinho aqui, para depois vocês podem até pausar e fazer a inserção dos dados. Ah, legal. Excelente pergunta, Christian. Eu vi, ele bati o olho aqui, dei uma olhada. Nessa janela, pessoal, de diálogo, o que acontece? Quando eu clico em OK, ele pega esses dados e a gente consegue inserir esses dados neste momento. Se eu fecho o componente, né, e abro o componente de novo, esses dados imputados não vão permanecer. Para eles permanecerem, eu tenho que clicar em aplicar. Aí eles permanecem, ok? Porventura, eu fiz eu já inseri um console, por exemplo. Vamos supor que eu inseri um console. Quero modificar, eu altero o dado, aí eu clico em modificar. Aí, se eu quero que aquele dado permaneça para os demais, eu clico em aplicar, e quando eu dou OK, ele fecha a janela. Entendeu? Às vezes fica até muito escrito, né? Modificar, aplicar, OK. Inclusive, quando a gente dá treinamento presencial, a gente até fala, modifica, aplica OK, modifica, aplica OK. Certo? Essa só que é a diferença de um e de outro. Questão da fixação também, tá, pessoal? Perdão, barras de ancoragem, tá? Aqui também deixei 5, justamente, e aqui 5 também. Perfeito? Maravilha. Feito isso, pessoal, vamos então dar continuidade aqui nas nossas peças, no apoio, né? Opa, aqui não inseri. E aqui eu tenho um outro, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou aplicar esse,
só para que vocês vejam o seguinte, tá? Vou dar 2 cliques. Esse aqui não é peça dupla, né? Esse aqui é uma peça simples. Então, por exemplo, por que que este lado, então, Jonathan, que você clicou, não fez essa, não adentrou a peça, né? Simples, tá, pessoal? Porque quando eu cliquei, note que o quê? Se nós repararmos nessa tela, nós estamos... o painel da esquerda, eu não inseri aqui um recorte, tá vendo? Eu só inseri um recorte no painel da direita. Então, por isso que ele não inseriu recorte nenhum. Legal? Só que também não é isso que eu quero. Eu não quero inserir um recorte aqui. Eu quero diminuir também este console. Tá? Eu deixei aqui um outro, é o único direito. Eu acho que esse daqui. Carrega. Tá? E agora o que eu te falo? Como eu apliquei, e eu quero fazer uma alteração, basta eu alterar o que eu quero, clique em modificar. Okay? Feito isso, então ele modifica. Quero que permaneça isso, aí eu aplico. Não quero que permaneça esse dado, basta eu clicar em OK. Legal? Muito bem. Então, note, pessoal, o que eu alterei aqui? Alterei, né? Eu inseri também, em ambos os lados, tá? Não há necessidade, mas eu inseri 10 de profundidade aqui, para a questão do rasgo, né? Para adentrar a peça. 10 a altura do nosso console. Menos 23. O que significa isso? Eu peguei este recorte da peça, tá? Deixa eu até apagar aqui para vocês verem. Eu apaguei esse recorte da peça e joguei menos 23 para lá, tá? Eu não preciso de tudo isso. Muito bem. Aqui eu deixei o console com largura de 15, e aqui eu deixei um espaçamento de 1 também, tá? Para que tenha uma folga. Legal? Simples, tranquilo, sem nenhum problema. Peças, as mesmas coisas. As mesmas coisas. Isso aqui é de extrema importância, tá, pessoal? Não podemos esquecer de colocar os prefixos das peças, os nomes das peças, os números iniciais das peças. E também não se esquecer de, quando eu trabalho com o console 111, mudar isso daqui para forma, consolo para coluna, para forma. Tá? Aí, mais uma vez. Por que isso, Jonathan? Porque eu consigo, depois, trabalhar elementos distintos, como elementos distintos. Entretanto, eles estão na mesma forma. Tá? Quando a gente criar o nosso projeto, o nosso detalhamento, eles se encontrarão na mesma folha. Tá? Mas não necessariamente faz parte da mesma geometria. Okay? Maravilha. Esses jackbox aqui, acabei tô vendo aqui a pergunta do... Isso daqui, pessoal, também essas questões, esses checkbox aqui, é o que eu quero passar para o que eu quero copiar. Por exemplo, deixa eu até fechar aqui, a parte do console é isso, tá? Já encerramos essa parte. Sim, só falta essa daqui, né? Deixa eu só inserir isso aqui também. Opa, isso aqui eu preciso alterar. Aqui é o esquerdo. Esquerdo, carregar, modifica. Isso. Isso aqui eu deixei assim mesmo, tá, pessoal? Por que que... Opa, e um só? Nossa, eu acho que um só também não tá legal. De coragem. Aqui a gente pode colocar 2, tá? Vamos colocar 2. Espaçamento. Vou colocar 15, deixa eu ver. 15, ficou bom. Perfeito. Então foi isso que eu mudei aqui, tá, pessoal? Deixa eu até salvar assim que eu... Tá melhor. Aqui, então, eu coloquei duas furações aqui de 15, tá? 2, espaçamento 15, 5 também. Aqui na questão da geral, peças, mesma coisa, não alterei aqui. E imagem que eu alterei, tá? Aqui eu coloquei esse aqui próximo, tá? Perfeito? Aqui não coloquei ele adentrando ao painel, porque, olha só que interessante. Deixa eu contar aqui para vocês verem. Porque o nosso painel, nosso pilar para aqui, tá? Ele morre aqui. Perfeito? Por isso. Então, deixa assim mesmo. Legal? Muito bem. Deixa eu voltar, então, para os checkbox. O que significa esses checkbox? Muito simples, pessoal. Por exemplo, eu vou fazer uma cópia, tá? Eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu ver. Isso, eu vou fazer uma cópia deste pilar. Vou vir aqui copiar as propriedades. E vou colar as propriedades deste pilar nesse outro pilar aqui. Legal. O que ficou em amarelo é o que está distinto, é o que está diferente de um pilar para o outro. Então, se eu clicar em modificar, ele vai trazer justamente, ele vai inserir justamente esse dado aqui que ele trouxe deste pilar. Tá? Mas
Esses checkbox é a mesma questão que eu vou falar aqui para vocês. Quando eu pego esse pilar e copio, olha o tanto de checkbox aqui que eu tenho. São os dados em que eu quero copiar, ou que eu quero manter, ou que eu quero modificar. Eu não quero modificar o nome do pilar, eu tiro. Não quero modificar a classe desse pilar, eu tiro. Não quero modificar o prefixo do pilar, eu tiro. Então, esses checkbox são os dados em que eu vou ou copiar, ou manter, ou modificar. Tá? Muitas vezes, quando a gente vai modificar uma peça, vou até parar aqui para não modificar nada. Inclusive aqui no console, por exemplo, vamos supor, eu alterei este console, tá? Fiz alguma alteração neste console e quero fazer essas mesmas alterações para este console, entretanto, eu não quero mudar alguma determinada característica. Basta tirar o checkbox aqui, né? O tiquezinho, tá? Deixa ele desabilitado, pois ele irá levar, então, todas as... Se eu clicar agora nele aqui e clicar em modificar, ele vai trazer todos esses dados, menos esse dado aqui que está desabilitado, tá? É para isso que serve, então, esses tiquezinhos aí, tá, pessoal? Muito bem. Fizemos, então, de um lado, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos agora ir para o 3D. Ok? Desenho vista. Estou. Vou selecionar, tá? Esses... Antes de selecionar, pessoal, eu vou vou aqui em editar, objeto de construção, linha. Vou inserir uma linha aqui, pessoal, vocês vão entender por quê. Aqui do eixo 7 até o eixo 2, para eu ter o centro, tá? Aqui, ó, ponto do meio. Para eu ter o nosso centro de cópia, de espelhamento. Pois eu vou espelhar essas peças para trás. Então, agora eu vou com o Ctrl pressionado, ó, vendo? Botão direito, copiar especial, espelhar. Tem que traçar a mediatriz, aqui, o ponto do meio. Esse daqui, por exemplo, e clique em copiar, para ele levar, então, todos esses painéis para trás. Pode ser que demore um pouco, porque também ele vai levar as conexões, tá, pessoal? E aí, feito isso, basta a gente depois... É lógico que depois eu não vou me atentar muito nas questões do detalhe, pois depois ele precisaria também ter um console metálico no próprio painel para que a terça chegasse até ali. Mas aí a gente vai partir já para a questão da armadura, tá, pessoal? Para que vocês vejam, então, já a inserção da armadura. Assim que nós finalizarmos. Tá, pessoal? Então, por enquanto, tudo tranquilo? Tranquilo, Jonathan, pode seguir. Maravilha. Vamos só esperar um pouco. Devido à questão dele estar levando componente, tá, pessoal? Levando painel, levando toda a configuração que a gente fez, inclusive tem até, porque também tem um componente ali, que é o 111, e justamente esse que nós trabalhamos agora da direita, como eu estou levando para o nosso outro lado, ele demora um pouquinho. Ele levou, mas eu acho que ele veio com erro. Deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? Conforme eu mostrei para vocês. Quando ele vem com essa parte vermelha aqui, significa que está errado. Como assim errado? Nós imputamos alguns valores lá em que Fernanda Basília vai acabar a minha bateria, mas quero presença. Bom, quando está vermelho aqui, pessoal, significa que nós inserimos alguns dados no componente em que não condiz justamente com essa conexão. Então, tem alguma coisa de errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Dar 2 cliques nele. E vamos verificar o que está errado. Eu tenho já aqui, tá, pessoal, um outro, que é o direito fundo, tá? Carregar, que é justamente o quê? Este ponto aqui do recorte, ele tem que respeitar. E quando eu copio da frente para trás, ele não respeita. Então, aqui eu tenho que fazer essa alteração. Essa alteraçãozinha aqui, tá, pessoal? Coloco aqui menos 15, tá? Deixo aqui menos 23, eu mudo também a questão e fica tudo belezinha, tá? Maravilha. Aí, ó. Legal? Já veio também já os outros componentes, esse daqui também respeitou. Maravilha, pessoal, tá tudo certo. Perfeito. Estamos finalizando, tá, pessoal, a nossa modelagem. Vou adentrar, então, na vista 3D, Ctrl P. Por que Ctrl P? Pois agora eu vou com Ctrl, pessoal, pressionado, eu vou clicar em todas as terças aqui, ó. Perdão. Com Ctrl pressionado, eu vou selecionar as terças. Espera aí. Eliminar a vista.
Isso. Com os controls pressionados, com o control pressionado, eu vou selecionar todas as terças. Por que eu vou selecionar todas as terças? Porque quando a gente seleciona um elemento, pessoal, note que as handles ou as alças de trabalho, elas são enfatizadas. E por que eu preciso desses pontos? Justamente para fazer isso agora. Vou clicar com o Alt pressionado, pessoal, vou fazer uma área de seleção da esquerda para a direita, de cima para baixo. Coletando todas essas handles que está aqui embaixo, tá? Para que isso, Jonathan? Pois assim, eu cliquei somente nesse ponto, é como se eu desse um trim. Botão direito, mover especial linear. Eu quero deste ponto até chegar aqui no nosso painel. Mover. Pronto. Um extend. A trim não extend, exatamente. Tá vendo? Pronto. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Tá, pessoal? Exatamente, como se fosse um extend. Vou fazer a mesma coisa. Clico em todas as terças. É que o próximo vai ser o de dividir, né? Alt, novamente. A área de seleção. Botão direito, mover especial linear deste ponto até este ponto aqui. E move. Pronto. Certo? Aí. Pronto. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Meu, fala sério, né? Rápido e prático, né? Porque você pega uma horinha e pouca que ficamos ontem, hoje você não deu nem uma hora ainda. É muito rápido a parte de modelagem, né, o Jonathan, no Tranquilo Tex? demais. Depois que você pega o jeito, Daniel, você vê que aí fica brincadeira de Lego. Sim, sim. É muito rápido. E agora o que falta é só nós dividirmos as nossas peças aqui, pessoal. Como assim, Jonathan? Bom, vou dar aqui um Ctrl 2, porque agora a gente vai vir aqui na opção, na aba Editar, e tem a opção de dividir. Por que isso? Porque agora eu vou clicar na nossa... Primeiro eu vou começar com a viga calha J, clico nela, clico onde eu quero dividir. Dividir, clico no dividir, clico no que eu quero dividir, tem que ser nela, tá, pessoal? Isso que tem que tomar cuidado. Aí, dividiu. E agora tem que ir clicando em todas as divisões, tá? Se tá difícil, pessoal, porque ele tá pegando também as peças de baixo. Eu vou pegar aqui uma elevação um pouco mais acima. Vamos pegar a elevação 9, vamos ver se ajuda. Ajuda, tá vendo? Só que não veio de cima, né? Tudo bem, a gente traz um pouquinho mais aqui, para cima, colocar 150, a gente fica. Aí, agora sim. Agora vai ficar mais fácil, dividir. Agora ele entende que é essa peça que eu quero dividir. Aí, vamos. Que foi, que foi, que foi tudo já, beleza. Maravilha. Então basta agora a gente ir clicando, tá, pessoal? Eu fiz de forma contínua. Opa, aqui a divisão está errada. Foi mais para mostrar agora essa ferramenta para vocês. Mas nós poderíamos... Opa, aqui de novo, certo? Poderíamos ter modelado sem problema nenhum, tá? De forma já dividida, tá? Peça por pecinha. Já poderíamos ter modelado dessa forma. Entretanto, para cópia, para nós conseguirmos levar para os outros pontos que foi que nós precisamos aqui, seria um pouco mais trabalhoso, né? Então, agora a gente vai ter só esse trabalho aqui, tá? Ele também precisa ser bem minucioso, mas é mais tranquilo do que os outros. Porque tem que selecionar pecinha por pecinha para levar para as outras quedas do pilarete, né? Já foi bem. Opa, dividiu certo, dividiu. E, 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 e. Vamos, pessoal. O conto é simples, tá? Até nós estávamos conversando, o que acontece? Você consegue até agilizar muito mais a sua modelagem se você conseguir unificar os cliques. Quanto menos cliques eu tiver, melhor. Então, lógico que agora ele mandou uma certa quantidade de cliques. Entretanto, se eu tivesse modelado somente um pórtico, tá, pessoal? Seria mais rápido.
Lógico que aqui a gente modificou um pouco, por questão também de didática, tá? Mas não demorou muito também, tá, pessoal? Porque uma modelagem de um galpão desse porte, eles, inclusive já com detalhe e conexão, pode ser considerado, foi considerada uma modelagem bem tranquila. Tá? Acho que nós demoramos o quê, pessoal? Se nós começarmos, ontem nós começamos por volta do quê? De umas 7h30? Ou não? Lembra, Dani? Por aí, mais ou menos isso. Vamos colocar 7h30. Foi 1h30, mais 2 horas. Vamos colocar aqui, 2 horas, 2h30, vai. 2h30 a gente modelou. Agora a gente vai partir, então, para a questão da inserção de armadura. Bom, pessoal, vamos salvar, então, pois a modelagem está completa, tá? Pelo menos assim, essa parte que a gente queria. E agora vamos para a parte da armadura, pessoal. Muito bem. Vamos iniciar primeiro, tá? Pelo básico. Como assim pelo básico? Basicamente, pessoal, nós temos 3 métodos, 3 maneiras de inserir a armadura de formas distintas. E quais são essas maneiras, tá? A primeira maneira pode ser através de componente. Como assim, Jonathan? Vou mostrar para vocês. Quando eu venho aqui em componentes e digito pilar, nós temos alguns componentes, tá? Inclusive, nós podemos ter componentes que realizam a mesma coisa, tá, pessoal? Mas, lógico que aí depende muito do quê? De janela de diálogo, dos pontos de inserção, depende muito de cada um. Eu costumo trabalhar, quando eu vou trabalhar com inserção de armadura de pilar, eu até costumo trabalhar mais com essa parte de... Ixi, peraí, agora que eu vi. Isso aqui também tem que descer. Peraí, pessoal, agora que eu vi isso aqui eu não tinha visto. Deixa eu tirar isso aqui, então. Vou deixar ele para baixo também. Aí, pronto. Melhor. Deixa eu ver assim. No caso, acho que vou deixar até inteiriço também, igual a outra. Acho que vai até melhor. Deixa eu 15. Deixa eu ver aqui depois das vigas. Fica. Aqui eu vou deixar 2 aqui. Base de coragem. Aqui serão 2, 15. Aí, pronto. Perfeito, pessoal. Exceção, ponto de fixação das terças, aqui nesse caso, é que eu não tenho componente aqui, tá, pessoal? Mas aqui seria um console metálico, tá? Ele vem como se fosse uma mãozinha assim, e vem o console, vem a terça bem aqui. Mas eu não tenho ela aqui, tá? Mas isso aqui também é simples. Bastaria eu ter o componente, clicaria nas 2 peças, pronto. Já estaria com ela feita. Bom, então vamos lá. Nós temos, então, basicamente, pessoal, esses 2 métodos de inserção da armadura. Tá? Como assim, Jonathan? Bom, 3, né, perdão. Nós temos o componente, conforme eu havia dito para vocês, em que aqui a gente pode inserir, pessoal. Tem um outro aqui, eu acho que é coluna. Coluna. Aqui eu costumo, aqui, esse aqui mesmo, tá vendo que é o 57. Se eu clico, então, nele, pessoal, vou clicar no pilar aqui, vou clicar nesse primeiro pilarzinho aqui, ó. Ele vai inserir, tá? Conforme está lá dentro do componente. Olha lá, tá vendo? Já armou. Certo? Já armou. Eu dando 2 cliques, eu altero agora os meus componentes. Eu altero o componente. Tá? Eu altero minha barra longitudinal, podemos alterar o arranjo, tá? Podemos colocar, mudar as bitolas. Perfeito? Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Mudar também a questão aqui dos meus estribos. Não, deixa eu ver, vamos colocar um estribo assim. Ó, tá vendo? Então, é bem interessante, tá, pessoal? Isso que eu acho legal, porque nós temos este método, tá, de inserção, mas também nós temos outros métodos. Como assim, Jonathan? Bom, esse é um deles, tá, pessoal? Esse aqui é um deles. Eu vou agora armar esse aqui do lado. Tá? Se eu clicar, por exemplo, se eu clicar, consigo fazer transpasse de ferro? Opa! Aí, no caso, não é no componente. Excelente pergunta, tá? Aí não é no componente. Nós temos uma outra ferramenta que faz o transpasse. Tá? É uma outra ferramenta que faz o transpasse. Mas, enfim, depois eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho até aqui. Acho que é transpasse o nome.
Barras transversais. Barras transversais. Enfim. Mas depois a gente consegue, sim, saber fazer a parte do transpasse, tá, pessoal? Tem ferramentas para isso, tem componentes para isso também, tá? Mas o que acontece? Eu vou agora armar, eu vou usar o mesmo 57, tá? Esse mesmo componente para tentar armar essa coluna aqui do lado, tá? Esse pilar do lado. Vou clicar aqui em 57, aí vocês vão ver já que não vai dar muito certo. Eu vou clicar aqui. Aí, tá vendo? Por quê? Porque esse aqui já tem platibanda, pessoal. E ele conseguiu inserir aqui, ó. Ele fez a leitura dessa menor região. Tá? Então, o que acontece? A gente pode até fazer uso desse componente, mas eu explodo esse componente e aí eu altero conforme eu preciso, tá? Mas também não acho interessante. O que eu acho interessante é quando a gente parte para os outros dois métodos de inserção de armadura. Tá? Já que nós temos os três e um deles é componente, os outros dois, nós temos aqui a aba armadura, que nós temos dividido por esta linha. Na parte da esquerda, nós temos o rebar set. E na parte da direita, nós temos o grupo de barras. Tá? Ou conjunto de armaduras e grupo de barras. O que difere um do outro, Jonathan? O que difere é a questão da inteligência, tá, pessoal? Como assim a inteligência? Quando eu insiro, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, tá, basicamente, como que faz, e depois na viga aí a gente vai precisar dos dois, tá? Tanto o rebar set quanto o grupo de barras, e vocês vão entender o porquê. Lembra que eu comentei ontem que nós iríamos ter armaduras passivas e armaduras ativas? Com a inteligência do rebar set, a gente não consegue não colocar o cobrimento na peça. E para ter a nossa proteção, a gente precisa estar faceando, né? Então a gente precisa usar o grupo de barras para isso. Mas enfim, isso aqui é só para mostrar que é possível trabalhar também de forma conjunta, tá? Tanto o grupo de barras quanto o rebar set, ou o conjunto de armaduras. Tá certo? Muito bem. Por exemplo, vocês podem chegar para mim também agora e falar, pô, Jonathan, mas tá poluído, né? Como é que você vai armar essa peça? Aí que tá. Então a gente clica na peça, botão direito, vamos criar vistas padrão da peça. Já tem 9. Vou clicar Ctrl I, já temos 9, mais de que se criar, né, as vistas padrões, vai ter mais de 9 aqui. Então vou ter que clicar em todas aqui. Vamos fechar, né, vamos trazer aqui para vistas definidas, deixar aberto aqui depois nós temos a possibilidade de abrir 9 vistas abertas, né? Então agora já tem 1, então agora a gente consegue abrir 8. E quando eu crio vista padrão da peça, ele já cria 4. Então, a vista... Opa, vamos voltar aqui para o 3D. Isso. Clico na peça, botão direito, criar vistas, padrão da peça. Pronto, aí agora sim, criou as vistas padrões. Para nós verificarmos as vistas padrões, conforme eu disse ontem, basta vir aqui em janela, tá vendo? Aqui a gente consegue ver parte end view, parte front view, legal? A parte perspective view, que é o que eu vou trabalhar. E depois a vista de topo. Ah, Jota, mas ainda veio peça junto. Aí fica mais simples. Pelo menos eu seleciono essas 3 aqui, por exemplo, e oculto. Tá? Esse aqui também, se quiser. Pronto. Aí. Maravilha. Para que isso? Pois agora nós iremos trabalhar, tá? Revisar a vista. Oh, deixa eu tirar também esse visualizar. Tirar esse símbolo de corte. Aí, beleza. Ocultar. Vocês podem perguntar, João, tem essas linhas aqui, é só para nós entendermos que aqui tem peça, tá, pessoal? Só para isso só. Maravilha. Então vamos armar agora essa peça, tá? Esse pilar com um outro método. Que método? Primeiro eu vou mostrar para vocês o grupo de barras, tá? Só para que vocês consigam identificar também agora a diferença de um e de outro. Vou clicar então no grupo de barras. Primeira coisa, quando eu clico no grupo de barras, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês também a setinha. Olha aqui as opções de grupo de barras que nós temos. Nós temos o grupo de barras, grupo curvado, grupo circular e o catálogo de barras para armaduras. E nós temos barra individual, se porventura eu tiver necessidade de criar uma barra individual. Enfim. Depois tela, bordoalha, tá? Enfim, mas vamos clicar em grupo de barras. Aí, conforme eu orientei ontem também, pessoal, para nós averiguarmos qual será o próximo procedimento, basta eu clicar, verificar aqui no canto inferior da tela, na parte esquerda, selecione a peça a ser armada, tá?
E isso já é uma das questões que altera, tá? Que diferencia um método para o outro. O rebar set, que é o conjunto de armaduras, eu não preciso clicar na peça. Basta eu aproximar com o cursor, que ele faz a leitura da geometria. O grupo de barras já não. Eu preciso clicar, mostrar para o tecla qual é a peça que eu vou armar. Eu vou armar esta peça aqui. Selecione a forma da barra. Como que eu vou fazer essa forma da barra? Eu vou fazer já um estribo aqui, pessoal, só para que vocês vejam. Vou fazer esse estribo aqui, dessa parte, seção menor do nosso pilar, da nossa platibanda aqui, tá certo? Então, eu vou fazer a forma. Como é que é a forma? É só fazer aqui só fazer o contorno aqui. Perfeito. Fiz o contorno, scroll do mouse. Scroll do mouse, selecione 2 pontos para indicar a região a armar. Qual que é a região a armar? É ao longo da nossa platibanda, da altura da platibanda, que é daqui até aqui. Pronto. Armei. Legal? Legal. Jota, e agora como é que eu faço para alterar espaçamento, para alterar aqui as dobras? Bastarão 2 cliques, que abrirá as propriedades aqui do nosso lado direito. Podemos alterar também o nome desse vergalhão, tá? Aqui está com armadura, podemos colocar aqui estribo. CA50, a bitola 12,5, vamos clicar aqui também nos 3 pontinhos para que abra nosso catálogo e consigamos alterar aqui, vamos colocar 6.3, mas lembrando, nós temos 6.3 estribo e 6.3 de armadura longitudinal, a armadura principal. É 6.3 estribo. Então, ok? Legal? E modifico. Legal. Outra coisa, clico nele, nós temos um pouco mais abaixo, tá? A questão da numeração, prefixo N, número de partida 1. Muito bem. A questão de tipo de grupo de barras, se vai ser normal, ou seção variável, ou junção de seção variável, enfim. Nós não vamos variar neste momento, tá, pessoal? E nem vou chegar a este ponto. Feito? Vou deixar aqui no normal. Gancho. Vamos inserir um gancho de 90 graus, tanto na parte, na parte do início quanto na parte final. Vou clicar em modificar. Ok? Aí, inseriu tudo bonitinho, maravilha. Perfeito? Inseriu, então, esse nosso primeiro ponto. Vamos criar a armadura longitudinal agora. A longitudinal para grupo de barras, tá, pessoal? Muito bem. Clico de novo na peça que vou armar. Vou fazer a forma. Tá? Como assim a forma? Vou colocar daqui, pessoal, até aqui, tá? Depois a gente altera. Esse vai ser a forma, que vai ser o comprimento, tá? Da nossa barra longitudinal. Legal. Botão direito. Selecione a região armar. A região vai ser agora nessa face. Uma outra coisa também que altera, tá, pessoal? Os cliques. Tá? Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção. Como assim os cliques, Jonathan? Note que eu cliquei no ponto esquerdo para a direita. Ele pode ser que ele já faça o nosso vergalhão adentrando a peça ou fora. Tá? Mas aí o que tá errado, Jonathan? Não digo que está errado. Mas se porventura colocar para fora, nós teremos que colocar um número negativo para ele colocar a armadura para dentro, tá, pessoal? Conforme foi feito aqui, ó. Tá vendo? Inseriu para fora. Então, eu vou clicar aqui, só que ele também trouxe com os ganchos. Agora, eu não quero gancho. Fico. E aqui, onde está no plano, a gente coloca negativo. Para que fique dentro da peça. Fiz de um lado, podemos copiar e fazer do outro. Só que, lógico, que tem que alterar a bitola. Pô, Jonathan, mas tá batendo, né, um estribo nas barras longitudinais? Pois é. Quando a gente utiliza grupo de barras, pessoal, isso acontece. E a gente tem que fazer essa variação, tá? Essa alteração, por exemplo, aqui, tá 2,5, vamos colocar menos 3, talvez. Isso. E aqui também, que tá 2, vamos colocar, se nós colocarmos 3, ainda não ficou legal, 3,5. Isso, aí ficou legal. Tá? Então, essa adaptação, ok? Esse arranjo é feito de forma manual quando nós trabalhamos com um grupo de barras. Agora, vou mostrar para vocês o rebar set. Essa daqui. Bom, o rebar set, nós já temos essas duas ferramentas, tá? Tanto a diagonal, que é a nossa barra, que é o nosso estribo, que é a nossa armadura de cisalhamento, quanto a longitudinal, né? Muito bem. Primeiro, então, eu vou clicar na longitudinal. Clico na longitudinal e vou clicar, e vou chegar perto da nossa platibanda. Olha só que interessante. Ele faz a leitura, pessoal, da geometria, tá? E não só isso, mas quando eu clico, ele insere para nós um outro
retângulo menor, nos mostrando como ele irá criar a armadura. Tá? Eita. Pronto. Peraí. De novo. Isso. Nos mostra um retângulo menor, dizendo que ali será a área que ele irá criar a armadura. Por quê? Porque essa aqui é a área do cobrimento. E como que ele respeita isso, Jonathan? Como é que o grupo de barras respeita cobrimento? Vamos voltar no grupo de barras, então. Aqui, ó. No grupo de barras, justamente, o que respeita cobrimento é esse aqui, ó. No plano e do plano, tá vendo? Se eu colocar aqui 0, 0, olha lá. Tá vendo? Então, essa questão do cobrimento, quando eu utilizo o grupo de barras, eu consigo editar na própria armadura. Já a questão, quando eu estou trabalhando com o Rebar 7, eu não consigo, tá, editar isso na armadura, eu edito isso na peça. Quando eu clico na peça, nós temos essa opção aqui, ó, sistema de coordenadas, topo, inferior e lados. Tá? Então, aí o grupo, o conjunto de barra, o conjunto de armaduras, né, o Rebar 7, ele vai se referenciar por aqui para fazer a parte do cobrimento. Legal? Bom, então, de novo, longitudinal, chego perto, ele faz a leitura. E outra coisa, ele está mostrando para nós quais são as faces. Eu peguei, lembrando, a ferramenta longitudinal. Então, ali é só a linha, a área em que ele vai fazer a armadura longitudinal, tá, pessoal? Aqui nós optamos por qual face que nós queremos a armadura longitudinal. Essa face. E se eu clicar com Ctrl pressionado, quero essa face também. E clico com Scroll. Olha lá. Ok? Perfeito? E ele já entende que ela ali foi até o final e essa aqui parou aqui. Outra coisa. Vamos agora na nossa armadura de cisalhamento, nosso estribo. Diagonal. Clico nela, ela faz a leitura, mesma coisa. Tá? Ele já preenche todas as abas. Por quê? De fato, justamente. Porque aqui a gente consegue entender que será feito o nosso estribo, tá, pessoal? E clico com o scroll. Olha lá, ele fez. Tá? Lógico que eu vou ter que modificar aqui também para 6.3, modifica. Tá? Ah, Jota, mas está batendo. Você não falou que é mais inteligente? Clico nela. O que é importante acontecer quando a gente trabalha com o rebar set? Manter a modificação direta ligada, pessoal. Com a modificação direta ligada, tá? Eu clico aqui no nosso estribo, e aí aparece o nosso menuzinho contextual. Esse cubinho aqui, ó. Tá vendo? E aí tem agora aqui, ó, as regras de camada. Então, eu vou clicar para que essa estribo ele fique na última camada, na camada mais externa. Olha lá, ele se adapta. Ok? Então, você vê que são questões, pessoal, em que depende muito do que eu quero, tá? Então, tem isso, tem essa questão. Depende muito do que eu quero. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, aqui. Aí você vê que ele fez a leitura até lá embaixo, né? Também não era isso que eu queria. Também tem como a gente modificar isso, tá? Como assim, Jonathan? Quando eu clico ele aqui, tem essa parte aqui, em que a gente tem que habilitar também, aqui em visualização, e quando a gente trabalha com grupo, quando a gente trabalha com o Bar 7, pessoal, é tudo através de linhas, tá? Como assim, Jonathan? Bom, quando eu clico nela, nós iremos ver, quando eu clico no Bar 7, que há uma linha, ele vai vir até aqui embaixo, se eu não me engano, uma face aqui, ó, tá vendo? Ele vem até aqui embaixo. E eu quero elevar essa linha, eu não quero que ele fique até aqui embaixo. Mas isso a gente consegue determinar antes de inserir a armadura. Como assim? Desse jeito. Quando eu venho aqui, por exemplo, em armadura, e clico na nossa diagonal, e que ele faz a leitura, se eu vier aqui antes de clicar com o scroll do mouse, para dar o OK, nós temos aqui algumas opções. Aqui nós temos selecionar todas as abas, desmarcar todas as abas, definir a forma do conjunto de armaduras, ok? Definir as abas do conjunto, ajustar a localização. É aqui que eu ajusto a localização. Tá vendo? Ele está até lá embaixo? Não quero até lá embaixo. Eu quero que ele faça esse estribo até aqui em cima. Aqui, ó. E dou scroll. Aí, pronto. E agora eu clico nele e coloco ele na camada mais externa. Pronto. Perfeito? Muito bem, pessoal. Muito bem.
Isso. Legal. Só que aí você pode chegar para mim e falar assim, pô, Jonathan, mas aqui eu não quero só 2 barras. Quero 3 barras. Como é que eu faço? Bom, quando a gente clica nele, né? Abre essa propriedade aqui. Aqui é onde nós temos a opção de espaçamento. Ó. Aqui está com espaçamento exato com variação no último espaço. É isso que nós queremos? Não. Então, eu clico aqui. Vamos colocar por número de barras. Quero 3 barras. Modifica. Okay? Só que aí aqui tem uma questãozinha. A gente coloca aqui 0 e 0. Só para uma questão. Então, aqui tem que ser 2 e 2. Nossa, uma incluída. Aqui. Perfeito. Vamos tirar isso daqui. Esse aqui, então, a gente tem que colocar para mais interna. Ok. Uma forma fechada. 3 barras. Redução do número de barras. Espaçamento do alvo. Cada 10. Peraí, pessoal. Aqui ele está colocando uma aqui, só que ele não está entendendo ali devido ao espaçamento. Talvez eu tenha que colocar. Quando é assim, pessoal, porque ele está conflitando justamente com o cobrimento, tá? A gente tem que colocar aqui o cobrimento um pouco menor. Vamos ver. 2, 2 e 2. Fica. Eu volto. Esse daqui. 2,5, 10. E vamos fazer o seguinte. Aqui, pessoal, quando também ele fica dessa forma, é porque é isso que acontece com o nosso rebar set, tá? Porque ele tem essa inteligência, né? Então, ele meio que às vezes prega essa peça. Outra coisa que a gente pode fazer também, conforme eu havia dito para vocês, é o seguinte, é usar o componente. Eu não gosto muito, tá? Mas vamos supor, se eu usei o componente aqui, a gente pode explodir esse componente e alterar as armaduras dentro, tá? Inclusive, é isso aqui que muitas vezes a gente faz também, tá, pessoal? Às vezes a gente faz isso aqui também. A gente vem aqui, por exemplo, e explode o componente, perfeito? E a gente consegue trabalhar, então, barra de forma individual, tá? Às vezes pode ser que nos ajude, pois a gente pode copiar uma barra e inserir no centro, por exemplo. Copiar deste ponto até o ponto central, tá? Isso facilita também. Mesma coisa, copiar daqui até aqui, ó. Legal? Questão das armaduras. Opa, nosso estribo. Basta a gente subir também. A gente também tem o controle, pessoal, com as handles. Mesma coisa. Quero subir essas handles. E vamos mover, tá? Daqui até lá em cima, tá, pessoal? Mover linear, né? A gente também não pode mover especial linear. A gente também não pode fazer o clique de forma alternada, tá, pessoal? Tem que ser na perpendicular, porque senão também a gente tem aqui a questão do... Aqui, ó. Aqui acho que tá de bom tamanho. Aqui. Pronto. Aí. Ok? Legal. Opa! Ah, eu acho que movi coisa errada. Então a gente também apaga. Ficou as armaduras aqui. Beleza. O que é legal, pessoal, que a gente pode trabalhar tanto, tá, com o rebar set, conforme eu mostrei para vocês, quanto com o grupo de barras. Tá. Então agora a gente vem aqui, por exemplo, vamos clicar aqui em armadura, e a gente faz aqui, então, na diagonal de novo. Ok? Eu quero. Ah, verdade, porque tem um outro jeito também, pessoal, que eu não mostrei para vocês. Ele faz a leitura, é isso que eu tô. Ele faz a leitura do quê? Da geometria. Mas muitas vezes a gente não tem como fazer a leitura da geometria, ou a leitura da geometria de forma errônea. Então a gente também tem a opção de inserção pontual, que é exatamente igual quando a gente vai fazer com grupo de barras. Então a gente clica também, por exemplo, como que a gente quer a armadura, tá? Scroll do mouse, região também a armar, daqui até aqui,
Pronto. Tá vendo? E ele faz para nós. Só que tem essa questãozinha também do espaçamento. Tá? Então tem esses pontos aqui, tá, pessoal? A gente já vai armar então o nosso pilar depois. Vamos partir então agora para a nossa viga aí. Depois a gente vem aqui para fazer nosso pilarzinho. Bom, então tem esses dois, tá, pessoal? Tem três, né? Na verdade, tem componente. Aqui um aqui a gente já armou, né? Já deixou armado, que é esse pilar aqui. Tá? Isso aqui a gente já armou. Ah, também tem o quê? Os consoles, né? E também nós temos a armadura do console. Só vou ver se vai dar certo aqui, pessoal. Aqui. Isso. Opa, já insere. Lembrando, tá, pessoal? Mais uma vez, sem respaldo de cálculo, tá? A gente só está aqui agora para inserir a armadura. Pronto. E agora a outra também é a mesma coisa. Aqui. Legal. Minha vista. Isso. Ctrl 4. Shift 4. Aí, beleza. Shift 2. Tá armado. Tá? Depois a gente precisa fazer essa alteração aqui. A gente altera ela depois. Eu tenho que fazer o seguinte. Essa aqui a gente vai ter que, de fato, trazer aqui o componente. Na verdade, não. Isso aqui a gente tem que diminuir aqui no componente. Aqui está 30, a gente diminui. Vamos colocar aqui 20, vamos ver. Ah, não, só ficou ali. Tá. A gente tem que modificar aqui, ó. 30. Isso. A gente coloca um pouco mais. 35. Isso. Aqui, mesma coisa. Aqui, modifica. Isso. Perfeito, pessoal. Maravilha. Vamos então fazer a nossa viguinha. Viguinha I. Depois a gente parte de novo ali para o nosso pilar. Bom, mesma coisa, tá, pessoal? Botão direito. Vamos ver se vai dar para a criação de vistas, a vista padrão da peça. Você não pode abrir uma de nova vista. Tudo bem. Pelo menos abriu o que a gente queria, que era justamente essa aqui que eu estava pretendendo, tá, pessoal? Deixa eu mudar um pouco aqui também a janela. Colocar aqui 50 e 50. Vamos ver. Aí, legal. Isso aqui a gente oculta. Eu não quero. Eu quero só a nossa amiga aí. Oculta. Perfeito. Legal, pessoal. Neste momento, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir a armadura, então, na nossa viga aí, e nós vamos precisar das nossas linhas de referência. Editar, projeto de construção, linha. Por quê? Vocês já vão entender também o porquê, tá, pessoal? Fica aqui, aqui. Ó, deixa eu fica aqui, fica aqui também. Fica aqui também. Tá, pronto. Esse daqui aqui. Isso, muito bem. Por quê, pessoal? Porque se a gente pega para fazer o nosso estribo com a leitura da geometria, ele vai fazer o formato do I. Ok? Mas não é isso que a gente pretende, não é isso que a gente quer. A gente quer estribo duplo. Ok? Então, como que a gente faz? Simples. Então, vamos lá. Vamos na aba armadura. Vou clicar aqui em barras transversais, novamente, diagonal. Perfeito? Só que inserção pontual, tá, pessoal? Vou clicar aqui neste ponto do meio, justamente aqui, ó. E aqui, aqui, ok? Vou descer, vou fazer aqui e aqui, pessoal. E vou dar scroll. Agora eu vou fazer a região armar, que aqui é daqui, daqui. Muito bem. Lógico que veio só 3, porque naquela vez a gente pediu para que fosse só 3, né? 3 barras. Então, vou dar 2 cliques. Eu vou modificar agora aqui, tá? Para que não seja 3 barras, e sim pelo espaçamento do alvo. Pelo espaçamento do alvo, que vai ser
Cada 15, vamos colocar cada 15, tá, pessoal? Modifica. Cada 15 é muito, cada 15 tá bom. Vou mudar aqui também habitual para 6.3 e modifica. Pronto. Legal? Fizemos de um lado, tá, pessoal? Fez de um lado, basta fazer para o outro, tá certo? A gente pode agora ou fazer exatamente igual a gente fez, tá? Fazendo do outro lado, e vamos fazer para a gente pegar mais prática, né? Pegar mais prática. A gente pega aqui de novo, mais. Sessão pontual. Vou pegar daqui. Ele pegou daqui. Não, daqui. Aqui. Aqui. E desceu. E fechou aqui. De novo, região armar. Aqui até aqui. Pronto. Aí. Comprou tudo. Ok? Aí. Legal, pessoal? Muito bem. Vou colocar esse nosso estribo, tá? Tanto esse na última camada, quanto esse também na última camada. Na camada 0. Vamos mudar também a classe, tá, pessoal? Isso também é de extrema importância. Vocês vão saber amanhã o porquê, tá? Vamos colocar na classe 2, por exemplo, modifica. Tem que separar as classes, tá? Como assim separar as classes? O estribo numa classe e a barra longitudinal em outra. Perfeito? Tá certo, pessoal? Tranquilo até aí, pessoal? Perfeito. Maravilha. Tranquilo, Jonathan, pode continuar. Maravilha. Bom, então a partir do momento que nós fizemos o estribo, tá? A gente já tem o estribo aqui certinho. Outra coisa que a gente controla também no estribo, tá, pessoal? Justamente que essa questão também do desvio, tá? Espaçamento do desvio. O que são esses desvios, tá? Você vê aqui, colocar 0, fica. Ó, tá vendo? É o desvio de quanto ele inicia, tá? Ele pega o cobrimento e mais o desvio. Então aqui, vamos deixar do jeito que estava, que era, acho que era 2 e 2. Vamos deixar 2 e 2? Acho que era 2 e pouco, com 2 e alguma coisa. Deixa eu ver. Era 2,82. Isso, perfeito. Maravilha. Aí, perfeito. Joia. Legal. Ctrl P. Porque agora, então, podemos até tirar já essas linhas. Tá? Agora, então, a gente vai fazer o seguinte: nós iremos inserir as nossas barras longitudinais. Podemos fazer isso com a Urbar 7 sem nenhum problema. Tá? Vou inserir aqui, então. Agora sim, ele pode fazer a leitura. Deixa eu até fazer aqui um. Fazer aqui a leitura do T sem nenhum problema. Opa, aqui, ó. Tá? Vamos inserir aqui na aba superior. Vamos dar um scroll. Ele inseriu duas barrinhas aqui. Vamos mudar. Vou colocar aqui para 12,5. Fica. Ok. Distribuição por barras duas. Ah, não, então não. Colocou ali. Então, na verdade, deu. Podemos fazer desta forma, pessoal. Colocou 2 e 2. 4, 15. 15. Tá. Opa. Aqui, note então, pessoal, que ele inseriu esses dois, tá, pessoal? Perfeito? Como assim, Jonathan? Uma outra coisa também que a gente pode mexer é o número de camada 3. Tá? É justamente o que? Essa questão de número de camada, tá? Deixa eu seguir aqui. Por exemplo, ó, quando eu clico, nós temos aqui, ó, número de camada 3 e deslocamento adicional. Se eu vier aqui, tá, pessoal, só para questão para vocês verem, se eu colocar um deslocamento adicional maior,
Tá vendo ali? Olha lá o que acontece. Eu consigo mover ele para baixo, tá? Deixa eu mudar aqui também a nossa classe. Para classe, vamos mudar a classe aqui, pessoal, para classe 3. Certo? Modificar. Desvio inicial, vamos colocar aqui desvio inicial 0 e 0, só para a gente ver também. Olha lá. Select o alvo. Fiz a condição pelo número de barras. Se eu colocar aqui 3 barras, excluir nenhuma todas, a gente fica 3 barras. Tem que espaçamento aqui. Acho que seria ali. Aqui, vamos colocar aqui então. Vamos colocar 5 e 5. Fica aí. Muito bem. Só que aqui 3 barras está pouco, né, pessoal? Vou colocar aqui 4 barras. Vai ficar mais interessante. Isso. Maravilha. Feito isso, pessoal, vamos fazer agora também na lateral, né? A gente precisa colocar uma na lateralzinha ali também, né? Vou só pegar aqui. Então, peraí. Tá. Vamos fazer novamente a leitura. Agora aqui a gente vai clicar nessa barra aqui, pessoal, tirar um Ctrl P. Vamos clicar aqui nessa face e nessa face. Ah, seria diagonal, não é diagonal, é longitudinal. Nessa face e nessa face. Isso. Vamos dar um Ctrl P. Isso. Só que aqui também, ó, já está com 3 e ali também já está com 3. Só que também não vai ser 6,5, né, pessoal? Vou colocar aqui 12,5. Modifica. Certo? Aqui vamos colocar 3 e 3. Vamos colocar um pouco menos. 2, 2. Aqui vou colocar o número de barras, que é o 3. Isso. Fiz isso, pessoal. Se eu fiz alguma coisa também que é interessante, eu copio para o outro lado, tá? E modifico. Aí, pronto. Lembrando, tá? Vamos mudar aqui, vamos deixar as longitudinais na camada 3. Certo? Tranquilo, pessoal? 3.2, 3.2. Aqui, certo? E foi. Peraí, 10. Né? 50. Muito bem. Tá aqui. E agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora que a gente vai colocar no fundo, da parte da nossa base. Pego aqui e vou colocar aqui nesse aqui. Oh, meu querido, diagonal de novo. Longitudinal. Aí. Aqui. Perfeito. Ctrl P. Muito bem. Vou colocar a distribuição de barras. Multiplica. 5 e 5. Aí. Beleza. Vou colocar até um pouco menos aqui. Vou colocar 4 e 4. Aí. Aqui a gente coloca 16. Modifica. Certo? Listas. E...
aqui. Tá? Então, pessoal, olha só que legal. Essa aqui também volta também para 3, ok? Notifico. Uma questão, tá, pessoal? E é interessante, é justamente aqui. Olha só. Tá vendo? A nossa biguinha, ela está sendo quase armada, perfeito? Só que agora, o que está faltando? Está faltando a gente colocar, então, agora a nossa, nossa cordoalha, ok? Todas já estão aqui na questão de armadores, nossa CA. Agora a gente tem que colocar o nosso CP. E como a gente vai fazer isso? Bom, pessoal. Ah, perfeito. Quiser, pode passar aí, Daniel. Depois eu continuo. Quiser, pode passar aí os seus 2 minutinhos. Tá aparecendo aí para vocês? O código tá, né? Jonathan? Oi? Tá aparecendo aí o código, né, na tela, né? Tá aparecendo, tá perfeito. Ah, tá. Só um minutinho, eu já tiro, só para o pessoal Sem anotar aí. dúvida. Pessoal, anota esse código, que tem que preencher ele na lista que eu vou passar lá no grupo de chamada de hoje, tá? Lembrando que você tem que ter ao menos 2 códigos corretos de 2 aulas para ter direito aí ao o certificado desse mini curso aí do canal Engenharia BIM junto com a Trimble, tá bom? Vou tirar da tela, você continua, Jonathan. Perfeito. Legal? Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, o que que a gente vai fazer agora, tá? Bom, aqui, inclusive, até nós poderíamos até fazer o seguinte também, tá? Inserir até outra aqui embaixo. A gente poderia até inserir outra aqui embaixo, mas a gente pode fazer até o seguinte. A gente pode vir aqui, ó, dar um Ctrl P, eu acho que é interessante, visualizarmos isso também. Botão direito, copiar especial, linear. A gente vai copiar daqui até aqui. Tá? E digito copiar. Tá? Eu peguei mais coisa também aqui, para mim. Não escondi, né? Então, Ctrl aqui, peraí. Ctrl Z. Isso. Quero só o grupo de barras. Isso. Copiar especial linear. Daqui até aqui. Certo. Tá, começando aqui. Então, expande. Expande. Perfeito. Maravilha. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui agora aqui eu vou mudar para 2, tá, pessoal? 2. Vai ficar essas duas aqui, ó. Extremidade. Certo? Muito bem. Agora, eu vou usar o grupo de barras. Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos usar o nosso grupo de barras, né, para colocar nossas cordoalhas. Certo? Então, vou clicar aqui, grupo de barras, grupo de barras. Vou lembrando, tá, pessoal? O grupo de barras que já pede aqui, ó, seleciona peça ser armada. Vou clicar aqui, então, e vou fazer o seguinte. Primeiro, a nossa forma, ok? E a região armar. Então, expandir. Aqui, ó, inseriu para baixo. Não tem problema. A gente vai colocar de volta para cima. Ah, uma coisa que a gente precisa fazer, pessoal, depois, é alterar o console. O console tem um pino no centro. E como essa viga ela é protendida, olha só que interessante, tá vendo? Por que, que o BIM é interessante? Pelo fato dessa viga ser protendida, não pode ter o pino central. Então, vamos ter que colocar 2 pinos para que a proteção passe ali no centro sem nenhum problema. E sendo que esses 2 pinos também não vai poder alterar também a inserção aqui do nossa armadura, certo? Então, aqui, ó. Deixa eu pegar essa aqui. Vou colocar 3 e 3. Então, vai ter que ser menos, né? Vai ter que ser negativo. Negativo aqui. Vamos montar uma peça. Vai ter que ser menos ainda do que 3. Vamos colocar menos 6. Menos 6. Ficou bom? 3, 5. Não, acho que na verdade pode ter esse 5. E aqui a gente vai mudar. A gente vai colocar mais. Também vai ser aqui espaçamento de barras, pelo número de barras. Tá? Aqui está 3, não será 3. Nossa primeira camadinha terá 6. 6. Ok?
nós vamos também fazer o seguinte, tá, pessoal? Nós vamos alterar aqui, clicar, venho aqui, então, no Bitola, primeiro CA, né? Não é CA, nós vamos colocar o CP, tá? Então, no nosso catálogo nós já temos CP 190 RB, a gente vai colocar aqui, CP 190 RB, de relaxação baixa, 12.7, tá? Modifica. Certo? Modifiquei errado? Modifiquei errado. É essa aqui, tá, pessoal? 90, 12. Isto. Perfeito. Tá? Aqui a gente já até altera um pouquinho mais, é que eu tinha colocado menos 5. Vamos colocar 4, deixa eu ver. Isso, deixa isso passar. Perfeito. Tá? Só que outra coisa, né? Vamos mudar também essa classe para classe 8. Modifica. Vamos agora inverter aqui. Por quê, pessoal? Olha só que interessante agora. A nossa cordoalha, ela não pode ter cobrimento. Então, aqui é o zero, início e final. Olha lá. Tá? Porque ela é protendida. Perfeito? Maravilha, pessoal? Tanto no início quanto lá no final. Ó, ó, tá vendo? Passeando a peça. Lógico que ainda a gente tem mais camadinhas, tá? Vamos ainda para mais camadas. Já estamos terminando, tá, pessoal? De armar aqui. Copiar especial, linear, tá? Este ponto aqui. Se for o caso, tá, pessoal, a gente pode até fazer o seguinte, a gente pode fazer uso também nossa linha de construção, né? A gente sempre faz, então vamos fazer uso também agora, novamente. Aqui, ó. Vamos pegar isso daqui, copiar, especial, linear. Aqui até aqui. Duas camadas de 3 aqui para cima. Pronto. Né? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Copiar, especial, linear. Até aqui. Aqui. Isso. Vamos expandir. Pronto. Certo? A gente apaga agora essas linhas aqui. E agora vamos trabalhar isso daqui, né, pessoal? Vamos modificar isso daqui. Modifico aqui para, ao invés de ser 4, cadê? 6. Agora essa aqui, essa segundo plano aqui vai ter 4. 4. Fica. E eu coloco, lógico, coloco mais aqui no plano. Vamos colocar 6. Opa, estou tendo errado. Essa aqui, pessoal, perdão. Terei errado, pessoal. Essa aqui é 4. Modifica. Isso, e aqui a gente vai colocar para 8. Não, um pouco mais. 10. Isso, não. Vou colocar 11. Deixa eu ver se 11 fica legal. Não, então 10.5. 10. Multiplica. Oxe. De 10 não, pô. Isso. Na verdade, um pouquinho. 10.2, deixa eu ver. 10.1, então 10.10. Isso. Ficou alinhado. E esse aqui a gente coloca 2, pessoal. Opa, peraí. Aqui. 2. Fica. E aqui a gente vai colocar bastante. Acho que 15, deixa eu ver. Um pouco mais. 17. 16. 6.5. Deixa eu ver. 6.3. 2. Aí, perfeito. Essas são as nossas cordoalhas. Então, viga feita, pessoal. Tá? Viguinha feita. Só que, lógico, para essa viga finalizar, de fato, ela tem uma questãozinha, tá? Que eu preciso. Vamos Ctrl I, vamos para o 3 aqui de novo. Vamos fechar todas as janelas aqui do. Deixa eu ver, tá aqui, né, na verdade. Fechar todas as janelas de novo. Isso. Ctrl I. 3D. Para essa viga ficar realmente, de fato, finalizada, a gente precisa colocar as conexões também, que aqui também vai uma barra de aço aqui, nesses pilaretes.
E para esses pilaretes aqui, pessoal, eu fiz até aqui um componente, que vai ser viga IC e pilarete, tá? Então, clico aqui na viga C e pilarete, e já insere para nós aqui, tá vendo? Quanto isso aqui, ó. Tá? Lógico que aí, essas aqui do lado, pessoal, eu vou precisar trabalhar nelas, tá? Como assim? Tá vendo que ele faz aqui, ó? Eu vou ter que explodir isso aqui, ó. Isso aqui eu vou ter que diminuir essa barra de aço. Essa barra de aço eu vou ter que diminuir aqui, ó. Alt, vou ver especial linear, tá? Z negativo porque é contra a seta. Vamos colocar aqui menos 15, vamos ver. Vou ver. Isso, já tente. Tá? Mesma coisa para essa daqui. Isso aqui vai ter que ser mais que 15, né? Lógico. Vem aqui. Então, isso que é interessante também, tá, pessoal? Eu posso usar componente, tá? Para explodir. Eu posso explodir o componente sem problema nenhum. Eu posso inserir, tá? Por exemplo, a armadura igual eu inseri aqui agora, e depois eu explodo para justamente fazer o trabalho, tá? Para conseguir manusear. Pelo menos a aplicação é bem mais rápida, pessoal, bem mais rápida. Vou colocar aqui agora 35. Ótimo. Tá? Isso para isso aqui. Isso aqui também para isso aqui. Isso aqui. Isso aqui também tinha sido aqui. Pronto. Isso aqui a gente explode também. Na lista. Isso aqui é menos novo especial linear. 15. Vamos ver. Isso aqui também explodo. Se já não explodir, não explodir. Desenho a vista. Seleciono com Alt pressionado Alt aqui. Mover especial linear. Para baixo, menos 35. Vamos ver. Agora sim, pessoal. Agora a nossa viga aí está totalmente armada, até já com a fixação também dos pilaretes. Vamos armar também dois pilaretes aqui, tá, pessoal? Eu acho que eu tenho aqui a armadura. Também peguei aqui, fiz também um componente. Armadura, pilarete. Aqui, ó. Posso clicar no pilarete, este ponto, ó. Pilarete, este ponto. Pilarete também armado. Não vou fazer para os outros pilaretes, tá, pessoal? Porque é semelhante. Viga retangular. Tá? Viga retangular nós temos aqui já, pessoal, 54, se não me engano. Aqui, ó. Já insere para nós também. Tá? E aí nós temos aqui, deixa eu só ver aqui. Nós temos um componente que auxilia também para fazer a outra parte, pessoal. Ali, que é muito eficaz. É um componente muito bom. Deixa eu só ver se eu vou conseguir trabalhar com ele. É o 79. Só ver se eu consigo trazer ele. Deixa eu ver só se ele vai aplicar. De fato, não aplicou. Deixa eu ver o que falta aqui para aplicar. 6, 5. Carrega o standard. Barras. Deixa eu só ver, tem que continuar esse tema. Tudo ali retangular. 97? Vamos ver. 90? Ah, legal. Muito boa. Podemos usar ela então, vamos ver. Então, isso que é legal também, tá, pessoal? Isso que é interessante. Selecionar uma posição. Selecionar uma posição. Braço, aqui parece que não veio de todo, veio a armadura. Então é o seguinte, vamos verificar. Selecionar componente, né? Nossa, não é. Ah, esse aqui, tá, entendi o que é isso aqui. Isso aqui, então, não é interessante por questão da... Isso aqui eu nunca trabalhei com ela. Trabalho mais com essa 5. Ah, aqui. Ah, é legal isso aqui. Isso aqui eu nunca trabalhei com ela. Trabalhei mais com a... Eu sempre trabalho mais com a 5.4 e com... 5.4.
Tá? 5,4. E com a 7,9. Barras, grupos. 4,14. Tá. Atributos. Será que é atributos? Ah, é atributos. É isso. Tem que colocar aqui. Que é CA50. São os atributos que eu não havia carregado aqui, pessoal. Peraí. Aí a gente carrega todos os atributos aqui. Isso aqui vai ser CA50 12. 12,5. Principal. Não. Vou colocar isso aqui. 54. Isso aqui também 10. Opa. Oh, caramba. Aqui agora aqui, deixa eu ver. Se colocar Ctrl C, tudo isso é 50. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Aplica, ok. Aí, agora sim. Justamente. Por que não aplicou, pessoal? Porque ele não estava conseguindo distinguir qual era a barra de aço que ele tinha que inserir. Tá? Por isso que precisa sempre verificar essa questãozinha. Aqui, ó. Opa. Sim, sim. Consegui inserir a armadura? Consegui clicar na armadura. Oxe. Ah, componente. Tô louco. Beleza. Porque estava aqui faltando um tributo. Prefixo, ó. Tudo isso é prefixo. N. Opa. N, 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 N. Aplica aqui. Justamente clicar na viga, pessoal, para ver se eu esqueci alguma coisa no prefixo. Mas eu cliquei não, né? Não, tá tudo bem. Maravilha. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Essa aqui, esse pilarzinho já está armado. Esse pilar está armado. A viga retangular está armada. O pilarete está armado. E a viga aí está armada. Bom, creio que seja isso. Lógico. Aí depois tem as suas questõezinhas, tá? Essa aqui mesmo que a gente fez para essa aqui, a gente pode demandar para as demais, tá? Que a gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente não fez numeração ainda, mas a gente não gerou numeração. Mas se eu vier aqui, por exemplo, e usar o editor em lote, selecionar essa viga aqui, ó, como origem, né? Selecionar ela como código-fonte, tá? Tá vendo? Olha o tanto de pilar que ele identificou semelhante. Ele pegou este pilar, aqui esse pilar, esse pilar, esse pilar, esse pilar, esse pilar. Ele pegou da maioria dos pilares, tá, pessoal? Como semelhante, mas não é, porque vai faltar a armadura, tá? Se eu inserir isso daqui, vai faltar a armadura. Mas vamos ver, só para vocês verem o que acontece, eu vou inserir copiar, tá? Vou pedir para copiar. Eu usei aquele como código-fonte e pedi para copiar para todos os demais. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que depois, se não der certo, a gente dá um Ctrl Z. Mas é que eu sempre tiro, né, ali da lista, os pilares que não são iguais, para realmente dar certo, né? Mas agora eu estou fazendo até um teste para ver. Bom, até aqui, pessoal, porque agora a gente também já está encerrando essa parte. Alguma dúvida? Vocês veem assim, lógico, vocês podem chegar e falar assim, pô, Jonathan, mas é trabalhoso. Eu fui parando, fui falando, tá? Quando eu vou fazer tipo dessa armadura também, eu isolo só essa armadura de fato. Às vezes até copio ela, coloco ela para o lado, depois é que eu venho inserindo a armadura nos elementos, tá? Mas então, eu gostaria que vocês notassem o seguinte, é possível inserir a armadura no tecla. Fizemos uma viga aí de nível de complexidade até relativamente no nível intermediário, tá? Depois trabalhamos com armadura passiva, armadura ativa, colocamos o estribo duplo, colocamos também ali a fixação dos pilaretes, ok? Então, não inserimos a alça, faltou a alça. Nós temos também o componente de alça, tá, pessoal? Faltou a alça também. Mas, e aí, pessoal, o que vocês estão achando? O que vocês acharam dessa parte da armadura?